Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Good Nerd, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, quando um livro é adaptado para os cinemas, é óbvio que sempre vão faltar algumas coisinhas, alguns detalhes. Afinal, você adaptar 500 páginas para um filme de 2 horas é muito complicado. E bom, com Harry Potter não foi diferente. Sempre tem aquela coisinha que tem no livro, porém não tem no filme. Só que em alguns casos, essas coisinhas mudariam completamente o rumo da história e é sobre elas que a gente vai mencionar no vídeo de hoje. Por isso, confira mais 10 maiores diferenças dos livros para os filmes da saga Harry Potter. E se você é Potterhead, se você é fã de Harry Potter, dá aquela moral, curta o vídeo porque ajuda demais o meu trabalho. E ao longo desse vídeo inteiro eu vou fazer algumas referências, vou mencionar algumas coisinhas que você, fã de Harry Potter, vai pirar assistindo, beleza? E se prepare aí e vem comigo! Começando com uma coisa que faltou muitos detalhes quando foi adaptado para os filmes, que foi a história dos marotos, né? Os senhores Aloado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas, né? O Sirius Black, Pedro Pettigrew, Tiago Potter e Remo Lupin. Bom, no livro Prisioneiro de Azkaban é contado que Tiago Potter, Sirius Black e Pedro Pettigrew viram animagos, ou seja, seres humanos que se transformam em animais propositalmente. O Tiago Potter vira um veado, o Pedro Pettigrew, né, o Rabicho, vira aquele ratinho, né, o Perebus, que a gente vê nos 3 primeiros filmes de Harry Potter, e o Sirius Black vira aquele cão, aquele cachorro, que a gente vê no próprio filme Prisioneiro de Azkaban. Isso porque, pelo menos no mundo de Harry Potter, quando um lobisomem vê um outro animal, ele não ataca. Com isso, os marotos acharam esse meio para conseguir conter e ajudar o amigo deles, Remo Lupin, quando ele virasse um lobisomem. Porém, infelizmente, toda essa história foi cortada dos filmes. Ok, mostra lá que o Remo vira um lobisomem, o Sirius é aquele cão e o Perebus é, na verdade, o Pedro Pettigrew e tal. Mas, pô, bem que seria da hora, bem que seria muito interessante ver toda essa história dos marotos, deles se conscientizando para ajudar o amigo deles, Remo. Já imaginou ver um rolezinho dos marotos quando virassem animagos? Seria bem legal, mas infelizmente isso foi cortado dos filmes. Falando em animago, sabe a Rita Skeeter, aquela repórter chata pra caramba do Profeta Diário que enche o saco dos protagonistas durante Cálice de Fogo? Bom, ela também é um animago. Só se liga nessa, a Rita Skeeter vira um besouro só para conseguir entrar e sair dos lugares muito facilmente sem ser percebida, conseguindo assim informações privilegiadas e muito preciosas. Olha só que malandrinha, né? Toda essa história é abordada no livro Cálice de Fogo e, além do mais, a Hermione acaba descobrindo todo esse segredo da Rita Skeeter e acaba dedurando ela, e ela se dá muito mal. É uma pena que toda essa trama, toda essa história foi simplesmente cortada dos filmes. Antes de continuar, eu quero dar um avisozinho muito rápido. Lá no Instagram do Good Nerd 23 tá rolando um sorteio sobre Harry Potter, onde estão sendo sorteadas 4 canecas. Uma da Grifinória, uma da Sonserina, uma da Lufa-Lufa e uma da Corvinal. Se você é fã de Harry Potter, corre lá e participa. O link vai estar aqui na descrição. Falando em trama, falando em história que foi simplesmente ignorada quando foi para os filmes, foi a história dos elfos. Você já se perguntou quem é que faz todo aquele banquete maravilhoso em Hogwarts? Bom, são os elfos domésticos. Eles fazem bem ali abaixo do porão de Hogwarts, onde eles fazem as comidas e limpam toda a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Porém, toda essa subtrama foi esquecida e cortada dos filmes. No livro Cálice de Fogo, onde toda essa história é abordada, né, é tudo mais aprofundada, a Hermione Granger acaba descobrindo toda a condição em que os elfos domésticos vivem não só em Hogwarts, mas sim no mundo bruxo como um todo, e desde então vira uma verdadeira militante em pró e a favor dos elfos, criando uma campanha chamada FALE, Fundo de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos. Isso é importante para a gente entender todo o futuro da Hermione Granger, porque após a Batalha de Hogwarts, ela volta para a escola, se forma e anos depois vai se tornar ministra da magia.
como é mostrado lá em Criança Amaldiçoada, na peça. Com isso, ela cria várias leis que beneficiam e ajudam os elfos domésticos. Ok, eu entendo que o filme Cálice de Fogo já tem tanta coisa que meter essa ficaria muito mais coisa, muito embolado, ficaria meio que ruim e muito confuso. Mas, pô, bem que seria legal ver essa história nos cinemas. Pô, poderia o quê? Dividir um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e no final, juntando tudo, tem uma história completa. Seria muito interessante, uma pena que foi simplesmente cortada. Já que a gente está falando de coisa esquecida, sabe uma coisa que tem nos livros, mas não tem nos filmes? É o fantasma Pirraça. Bom, Pirraça é um nome muito conhecido de quem leu os livros de Harry Potter, que para você que não sabe, Pirraça foi um fantasma que tacou o terror em Hogwarts. Ele enchia o saco e pregava peças em todo mundo e uma vez ele chegou a interditar a escola por 3 dias por conta de uma das suas pegadinhas, cara. Pois é, eu não sei vocês, mas eu acharia muito legal e muito divertido ver o Pirraça nos filmes de Harry Potter, porque, pô, já tem a Murta que geme e o Pirraça, 2 fantasmas chato pra caramba que sempre enche o saco e prega a peça nos alunos, cara. Eu tenho pena de quem estudava em Hogwarts. Na parte 1 desse vídeo, eu mencionei que a morte do Voldemort foi muito diferente quando comparado o livro versus o filme, mas você sabia que a sua vida inteira, toda a sua história, quando comparado o livro para o filme, foi bastante diferente? Nos livros é contado toda a sua história, toda a sua trajetória de vida, indo desde sua infância, adolescência, vida em Hogwarts, busca pelas Horcruxes e até ele virar o Lorde das Trevas. Porém, quando chegou nos filmes, né, adivinha, tudo foi picotado, tudo foi muito apressado e vários detalhes acabaram faltando. Cara, toda essa história fez total falta, fez total diferença nos filmes, porque enquanto nos livros a gente entende e compreende todas as suas motivações, o que fez ele virar o Lorde das Trevas e tudo mais, toda a sua história, nos filmes, pelo menos, foi a impressão que eu tive. Ele apenas era um vilão forte e muito malvado que queria a imortalidade e o poder supremo, e para isso ele passava por cima de todo mundo que se metesse no caminho dele. Cara, seria muito da hora ver toda essa história. E, cara, Relíquias da Morte foi dividido em 2 filmes, mais de 4 horas e meia de duração. Cara, dava pra encaixar muito bem toda essa história, vai. Falando em coisa que faltou muitos detalhes quando foi adaptado para os filmes, uma coisa foi a traição da armada de Dumbledore. Bom, a gente vê lá em A Ordem da Fênix o Harry ensinando os outros alunos a fazer magia, enquanto a Umbridge reprime o seu uso lá em Hogwarts. Mas aí a gente vê que a Cho, até então interesse amoroso do Harry, acaba traindo ele e dedura para o Sr. Filch, que dedura para a Umbridge e acaba com todo o plano do Harry. Mas se eu te contar que na verdade não foi a Cho que traiu a armada de Dumbledore, você acredita? Bom, se liga só nessa história. Na verdade foi uma amiga da Cho que traiu a armada de Dumbledore, que traiu todo o plano do Harry Potter. Não foi a Cho. Não é à toa que a própria Cho briga com a Hermione, porque a Hermione sabe um feitiço que revelaria totalmente a verdade, que a Cho é inocente e que na verdade foi uma amiga que dedurou e estragou todo o plano do Harry, todo o plano de Dumbledore, cara. Eu não faço ideia o porquê essa cena foi tirada dos filmes. Cara, literalmente seria o quê? 2 minutos no máximo de cena que, pô, dava assim pra colocar. E seria legal a gente ver que o até então interesse amoroso do Harry é inocente, pô. Sacanagem, David Yates, você que dirigiu o filme, pô, deu mole nessa. Você, em algum momento, já deve ter se perguntado o porquê o Sr. Filch odeia tantos alunos. Bom, essa informação é dada nos livros, porém nos filmes foi completamente excluído. O Sr. Filch é um aborto. Aborto nesse mundo de Harry Potter é alguém que tem pais de bruxos, porém acaba nascendo sem poderes, sem magia, e em nenhum momento de sua vida acaba a desenvolvendo. E bom, esse é o caso do Sr. Filch. Isso nos ajuda a entender melhor o porquê ele odeia tantos alunos, porque ele meio que tem inveja deles, porque os alunos desde criança já fazem magia, o Leviosa, Expelliarmus, e ele já velho não faz absolutamente nada. Essa informação é bem importante para a gente entender
todo o caráter do personagem e que infelizmente foi simplesmente cortada e ignorada dos filmes. Cara, seria bem legal vendo isso, vendo toda essa descoberta, cara. Eu acharia muito interessante. Sabe o Pedro Pettigrew, o rabicho, que acaba traindo os marotos e virando um comensal da morte? Bom, você sabia que lá em Relíquias da Morte ele acabou morrendo? Pois é, mais uma informação que só tem nos livros, porém não tem nos filmes. Se liga só nessa. Lá quando o Harry e seus amigos fogem da prisão, sabe, onde o Pedro Pettigrew toma um feitiçozinho? Bom, nos livros, quando ele toma esse feitiço, ele acaba morrendo, pois a sua mão acaba o sufocando e ele acaba morrendo estrangulado pela sua própria mão de prata. Se eu não me engano, Harry, Ron e Hermione tentam tirar a mão de prata do seu pescoço, porém eles acabam não conseguindo e ele acaba falecendo. Eu confesso que não entendi o porquê essa cena foi cortada dos filmes, até porque eu mesmo, que só vi os filmes de Harry Potter até agora, eu não fazia ideia que Pedro Pettigrew havia morrido. Eu só vim descobrir quando eu fiz o roteiro desse vídeo, cara. Mais um vacilo que os filmes deram. Falando em coisa que foi cortada dos filmes, sabe o Nick quase sem cabeça, o fantasma lá da Grifinória? Bom, em Câmara Secreta, ele convida o Harry, o Ron e a Hermione para irem em seu aniversário de morte. Porém, quando eles chegam lá, meus amigos, é só desgraça. Só se liga, quando eles chegam lá, no aniversário dele, eles se deparam com um banquete maravilhoso. Mas não vai achando que é o banquete maravilhoso de Hogwarts, não. Muito pelo contrário, só tem comida podre e comida muito estragada. Afinal, pros fantasmas, tanto faz, são fantasmas, não vou comer nada, mas, pô, sacanagem pro trio, cara, sacanagem. Aí nesse mesmo local tá tocando meio que uma musiquinha muito agoniante, é meio que algo arranhando, sabe? Que dá muita agonia. Bom, tá tocando isso no lugar. Porém, o trio acaba fugindo do aniversário, né? Obviamente, porém eles e os outros fantasmas se metem em várias aventuras, em várias confusões por Hogwarts. Mas adivinha, toda essa história, todo esse segmento foi simplesmente ignorado e cortado dos filmes. Cara, é mais um caso que eu não faço a menor ideia de por que tiraram, cara. Era uma parada muito divertida, que seria legal ter visto nos cinemas, porém isso acabou não acontecendo. E pra fechar, temos o item que vocês mais pediram nos comentários da parte 1, que foi o enterro, ou melhor, o não enterro de Alvo Dumbledore. Lá em Enigma do Príncipe, quando o Snape dá o Avada Kedavra e o Dumbledore acaba morrendo, que falando nisso, a morte do Dumbledore também foi um pouquinho diferente quando comparado o livro e o filme. Depois confere na parte 1, caso você ainda não tenha assistido. Bom, você sabia que nos livros ele acaba ganhando um enterro, né? Pois é. Sim, o Dumbledore ganha um enterro. E para você ter uma noção, nesse enterro tá todo mundo. Tem centauro, sereia, sereio, tem até mesmo o irmão do Hagrid tá lá sentado no enterro, né? Fora os alunos, professores, todo mundo mesmo tá no enterro. E adivinha, toda essa cena foi excluída e ignorada dos filmes. De novo. Mas te falar, eu até prefiro a versão que foi para os cinemas, cara, porque, mano, eu achei muito lindo, muito emocionante. Todos os alunos, todos os professores, todo mundo mesmo que estava em Hogwarts levanta a sua varinha, solta uma magiazinha e destrói a marca negra que estava por cima de Hogwarts. Cara, eu achei muito linda e muito emocionante. Eu chorei vendo essa cena. Mas e você? Queria que o enterro fosse adaptado para os cinemas? Você queria ter visto o enterro de Dumbledore nas telonas? Ou preferiu a cena que foi adaptada com os alunos destruindo a marca negra? Comenta aqui embaixo porque esse assunto tem muito o que falar. Pera aí, rapidinho, antes de fechar esse vídeo, eu quero agradecer a Duda Araújo, que me deu uma força monstruosa no roteiro, ela que me ajudou a selecionar literalmente as maiores diferenças. Então, Dudinha, muito obrigado, beijão pra você. E aí, foram essas mudanças que ocorreram, mas não poderiam ter ocorrido dos livros para os filmes de Harry Potter.
comenta aqui embaixo, porque esse assunto tem muito o que falar. E também não se esqueça de participar do sorteio lá no Good Nerd 23 sobre Harry Potter, que vale muito a pena. Também se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito, que me ajuda demais aqui o meu trabalho. Mas foi isso, eu te vejo na próxima. Valeu, falou e... Mal feito, feito!